Peguei a Daniela aqui, opa, tá aqui, ver solicitação, transmitir ao vivo com Daniela Fel, aguardando. Oba! Tá me ouvindo bem? Tô sim. Você me ouve Espera um bem? pouco. Muito bem. Eu só vou agora deixar as pessoas entrarem um pouquinho, porque eu vou depois apagar as perguntas aqui para a gente ter mais espaço e não ficar tampando a sua visão. Tá bom? Eu vou Da fazer aqui, câmera. vou desativar os comentários, para que a gente possa ficar mais confortável e aí a gente possa prosseguir. Antes de mais nada, Dani, estou muito contentinho. Acabei de botar uma mensagem agora há pouco, a gente ia entrar em breve. Eu estava ansiosíssimo para fazer essa live com você. Eu falei para você que na nossa live de outubro era importantíssimo. Bom, antes de começar, eu quero nos apresentar. Meu nome é Arnaldo Cambiaghi, vocês estão no meu Instagram, sou médico e especialista em medicina reprodutiva. E eu estou falando com a Daniela Dalmolin Feldes. Falo bem seu nome, está certinho na pronúncia? Tá ótimo, perfeito. Que é uma paciente que adoro, que escreveu o livro Enquanto Você Não Vem, uma história de amor, que tem uma trajetória maravilhosa de superação. E eu vou desativar os comentários, mas vez ou outra eu vou colocar do lado. A quem mandar as perguntas eu vou desativar, eu vou rever na hora, porque eu tenho várias perguntas que me enviaram até eu imprimir em paralelo, se tiver com você também, porque você também acrescentou no seu Sim. Instagram. E aí pergunto muitas coisas para mim. Então, faz antes um resuminho da sua história, porque eu gosto de lembrar, eu lembro muito bem como é que você começou, que foi para a Alemanha, foi para os Estados Unidos, e que casou depois de 2 anos, foi engravidar, e aquelas coisas que eu achei muito bonito, esse lado romântico da sua história e das suas frustrações que foram superadas pouco a pouco. Faz um resuminho da primeira parte para a gente entrar naquela parte final que eu vou te obrigar, entre aspas, a dar uma levantadinha para sair o seu rosto de foco e entrar só a parte de baixo do que eu quero dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Será que eu tenho que afastar um pouco mais? Porque para mim eu tô me vendo bem certinho. Eu sei, mas eu quero ver mesmo é a sua barriguinha depois, entendeu? Mas, é Ah, por isso que você vai entendi, levantar. entendi. Uma hora você vai sair e eu vou querer ver da cintura para baixo, eu faço questão de Sim, mostrar para todo sim. mundo. Doutora Arnaldo, primeiro, obrigada mais uma vez, né? É sempre, sempre, sempre será um grande privilégio falar com a pessoa que nos ajudou a estar vivendo esse momento, que tem papel, claro que não único, mas extremamente fundamental para a gente estar passando o que a gente está passando. Então, o senhor sabe o lugar especial que tem na nossa vida e sempre vai ter, a gente vai ter uma gratidão eterna. Então, para mim é sempre um enorme prazer estar aqui participando. E, claro, também poder ajudar de alguma forma quem está passando, né, pelo que eu já passei. Mas eu vou Então, só abrir um parênteses, porque quando me mandam perguntas e me agradecem, porque engravidou com a minha ajuda, eu gosto de falar que o privilégio sempre é meu, porque ter a alegria de trabalhar e poder ajudar os casais. Hoje em dia a gente fala assim, os casais, as mulheres e os homens a terem sua família, porque hoje em dia o conceito de família é muito vasto, tem as famílias solos, ou a mulher só, um homem que é casado com outro homem, são coisas normais. Então, a gente é criterioso da maneira de se expressar. Mas é uma alegria muito grande ajudar as pessoas a terem suas famílias. Se alguém quiser dar algum nome para mim, é alguma coisa que adora ajudar as pessoas a terem famílias, porque eu acredito na família. Então, o privilégio é meu, e sou eu sempre que agradece pelo privilégio de poder estar ajudando. Você não sabe a alegria que eu tenho com isso. bom, então, seguindo o seu pedido, né, vou falar brevemente da história, para quem não conhece. Então, eu e o Thiago ficamos praticamente 8 anos tentando engravidar. Vou tentar ser bem resumida. Eu tive 2 abortos de gravidez natural e a gente descobriu alguns problemas. O principal deles, um problema genético, que fazia com que a gente, então, tinha muita dificuldade de ter embriões compatíveis com a vida. Então, a gente fez, inclusive na primeira FIV que a gente fez, a gente não conseguiu nenhum embrião apto para transferência.
fizemos a terceira FIV, conseguimos 3 embriões, né, geneticamente saudáveis. E na época, né, eu era mais nova e seguindo os protocolos eu pude fazer a implantação de cada um deles individualmente, né? Então foram 3 tentativas daqueles embriões, nenhuma deu certo. E aí na terceira fertilização, que aí foi com o senhor na IPGO, a gente conseguiu um embrião, né, geneticamente possível de ser transferido, e é esse que está aqui, crescendo, a Augusta, né? Então, a gente fala assim, era uma única chance, né? Como quase ganhar na loteria, assim, e deu certo. Mas eu gosto de fazer esse comentário porque a gente vive numa trajetória com os pacientes, com alegria, tristeza, as pessoas criam expectativas com o número de ovos, de embriões, fazem contas, comparam-se com outras pessoas e querem tirar conclusões, e na verdade, na vivência que a gente tem, nada é conclusivo, a não ser o momento que você está com o seu bebezinho na sua barriga. E eu estava querendo ler alguns detalhes da nossa trajetória aqui em especial, e aí eu vejo que você é uma paciente que tem uma ótima reserva ovariana, né? Tem uma coisa muito boa, que isso ajuda bastante. E eu vou contar alguns detalhes para até ajudar aquelas que se preocupam com números exatamente. Nós coletamos 25 óvulos. Nossa, que bom. Eu nem lembrava disso. 20, mas eu tenho marcadinho aqui. E por isso que eu quis recordar. Mas veja só, normalmente a expectativa para quem tem 25 óvulos é uns 20 óvulos maduros. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque às vezes a evolução do crescimento dos óvulos é meio distorcida. Uns crescem muito, uns crescem pouco, e você tem que tomar alguma decisão no momento, se tomar 1 ou 2 dias e arrisco perder aqueles maiores, é uma decisão complexa muitas vezes. E vejam só, dos 25 ovos coletados, com a expectativa que eu tinha de ter uns 20 maduros, nós tivemos 10 ovos maduros. Muitos pacientes falariam, doutor, só 10, o que aconteceu? Às vezes ele passa por um pito, aquela angústia natural das pacientes. Não, é uma coisa natural, porque eu sempre conheço que toda paciente que está em tratamento carrega com ela uma expectativa muito grande. Quando ela se propõe a fazer uma fertilização in vitro, ela já vem de uma trajetória angustiante como a sua, dos primeiros passos, que quando casa, faz um planejamento de ter uma vida profissional, viajar como a sua, que foi uma vida bem atribulada em termos profissionais. Aí começam a ter filho, não vem, vão fazer o exame. Então, quando chega nesse momento, em especial o seu, que já vinha de outros tratamentos sem sucesso, só 10 ovos maduros, nem sei naquela época como é que foram os outros tratamentos, quantos ovos maduros você teve. Tem sim, teve 12 óvulos e 8 maduros. Tá vendo? Teve menos óvulos do que eu, mas teve mais ovos maduros. Conclusão, o que quer dizer isso? Não quer dizer nada. E a prova que não quer dizer nada é, dos 10 óvulos maduros, nós tivemos 4 blastocistos. Eram 4 embriões muito bons. E desses 4 embriões muito bons, só um único embrião é o PROD, que é esse bebê que está no seu útero nesse momento. E eu acho bom comentar essas coisas, porque as pessoas tendem a se comparar uma com a outra, como você mesmo pode ter comparado os seus tratamentos anteriores, e num movimento natural, as pessoas fazem comparações como era, como antes, como foi depois, e quer chegar a conclusões precipitadas, quando, na verdade, o que vale é o resultado. Eu recebo bastante perguntas, sabe, doutor Arnaldo? O que você fez? O que fez diferente? Até foi uma pergunta que eu recebi essas vezes. Então, tá muito ligado com o que o senhor está falando, né? Que cada caso é um caso mesmo, né? Então tem muitas variações. E aí vem um outro, e você tinha, como você não comentou, eu posso falar porque você comentou, que havia uma alteração cromossômica, e isso era uma translocação. Então, aí eu vou falar, que eu já aproveito que eu vou falando, recordando o seu caso como exemplo, que eu acho que você não se opõe, que não tem nada demais também. É fundamental que os casais façam o exame de cariótipo. Para quem não souber,
cariótipo, é o mapa cromossômico de cada um. O homem, 46XY. A mulher, 46XX. Se você tiver uma criança doente, como uma síndrome de Down, é uma coisa exuberante, a trissomia do cromossomo 21. Muito fácil. Mas pessoas 100% normais podem ter translocações ou inversões, e isso dificulta a concepção. Isso pode ser do homem ou da mulher. Por isso eu falo e obrigo praticamente todo mundo a fazer o cariótipo. Então, graças a esse diagnóstico, foi levado para um tipo de exame mais sofisticado, que é a biópsia embrionária. Eu estou falando tudo isso para você porque um dos objetivos da nossa live também é você transmitir conhecimento para aquelas pessoas que têm dúvidas. E esse exame do cariótipo é até relativamente simples, né? Se eu não me engano. Nossa, É um exame de é um sangue. exame, é um exame de sangue que normalmente a grande maioria dos convênios para de saúde cobrem. E eu tenho uma história aqui de 2012 muito interessante, que era uma pessoa do interior, assim, uma pessoa, vamos dizer, financeiramente muito bem, mas de conhecimento da vida muito pequeno. E aí, quando eu pedi o cariótipo e o convênio não cobria, ele falou de uma maneira meio me humilhante: para que isso, doutor? Isso, no meu tempo não existia isso. Meio debochado assim, mas lógico, como obrigação, a gente está acostumado com relacionamentos com as pessoas. Naquela mesma semana saiu um artigo no jornal, que eu guardo até hoje comigo, de uma paciente do interior da Paraíba, uma pessoa humilde, porém saudável, que teve 3 bebês com síndrome de Down. Uma pessoa humilde, sem condição nenhuma, teve os 3 bebês com síndrome de Down. Recorreu ao SUS e levaram não tinha condições de pagar um cariótipo, e se percebeu que ela tinha uma translocação do cromossomo 14 com 21, especificamente envolvendo o cromossomo 21, que aumentava até 40% de chance de ter um bebê com síndrome de Down. Então, aí você vê, se ela tivesse o privilégio de estar num lugar com recursos, ela poderia saber logo de início. E é muito interessante, até as pessoas que não querem fazer FIV, mas estão no meio, hoje em dia fazem um cariótipo por precaução, e às vezes é surpreendente. E aí, Dani, quando você. Aí eu tenho uma trajetória sua aqui, que eu vou recordar, eu lembrava, porque a gente vai esquecendo dos detalhes. Quanto tempo demorou para a gente transferir esses embriões, quantas indas e vindas? Nós fizemos uma série de exames aqui, mas eu, para falar a verdade, eu até perdi a conta, eu me atrapalhei um pouco com tantos cancelamentos. E aí é um outro detalhe que eu quero conversar, que naquele momento da decisão, essa historinha foi... Nesse momento eu achei engraçada, com respeito, porque é tanta coisa... Meu Deus, quanta coisa! Você se atrapalhou com o remédio também, fez coisa errada, tinha a história do pólipo. Então, quantas vezes, se você lembrar, porque eu acho muito bonito, só eu falando, mas é uma coisa que eu acho muito interessante, que a maternidade é uma coisa incrível. Tem um livro que eu escrevi sobre contos de várias pacientes, se eu fosse reescrever esse livro, você entraria num capítulo com certeza, que uma das capítulos é um caso difícil, teve que usar outra substituição com a irmã dela. Quando eu pedia, depois de tudo certo, maravilhoso, para contar a história dela, ela falou: doutor, eu me esqueci de tudo. Ela não falou isso com mal vontade, ela veio até aqui. É porque a maternidade faz as pessoas esquecerem coisas, porque é o encantamento da maternidade. Mas conta como é que essa sua parte de transferência, eu fico falando, né? Porque eu começo a contar a história, e aqui a estrela é você. E a gente esquece, mas também, assim, é um negócio que eu não parava para ficar pensando muito no que estava fazendo, senão acho que a gente meio que enlouquece e começa a ter muita pena de si mesmo, né? Então eu ia fazendo e seguindo o barco, mas o embrião a gente fez, gerou ele em 2018, se eu não me engano, e a gente ainda fez depois aí o ERA, que aí o ERA foi um exame que eu não tinha feito, né? Esses dias me perguntaram o que eu fiz diferente nessa transferência da Guta, né? Então, o ERA foi um deles, era um exame que eu não tinha antes e que foi solicitado, então, por vocês, que identifica melhor, né, o dia para fazer a transferência.
Depois disso, a princípio, um exame tinha detectado que eu tinha um pouquinho de endometriose. E aí, quando eu fui marcar a cirurgia, fui refazer um outro exame para ver o status atual da endometriose. O outro profissional já indicou que não tinha, né? Então, a gente acabou indo atrás de muitas coisas e acabou desistindo aí de fazer a cirurgia de endometriose. E aí começamos a fazer o acompanhamento de ultrassom. Bom, antes disso aí eu dei uma pausa, né? Falei, não, agora o embrião que vai esperar um pouquinho, que aí eu saí do meu antigo emprego, fui para Nova York, onde escrevi o livro, fiz um mini sabático. Aí, quando eu voltei, a gente esperou a nossa mudança de cidade, que eu morava em Blumenau, a gente veio para Balneário. E aí sim a gente começou a fazer ultrassom para fazer a transferência. Porque eu acho que quem não faz o processo não sabe que não é marcar e transferir, né? Tem que ficar fazendo ultrassom para ver se é um ciclo bom para fazer. E nossa, eu fiz muitos, porque aí começaram a aparecer os pólipos em todo o ultrassom que a gente fazia. Aí a gente falava, vamos fazer mês que vem de novo para ver se saiu. Fazia, tava o pólipo lá. Aí, isso eu acho que a gente acompanhou uns 3, 4 meses. Aí o senhor indicou fazer a esteroscopia, é isso, né? Não, já tínhamos feito, inclusive, mas repetir a esteroscopia. Isso. E aí, chegou a pandemia. Então, os hospitais fecharam para cirurgias eletivas e eu tive que esperar, então, eu acho que em maio que reabriu aqui na nossa região os hospitais para cirurgias eletivas. E aí sim eu pude fazer a esteroscopia. Fizemos a esteroscopia, tudo certo. No próximo ultrassom, lá está um pólipo novamente. Continuamos acompanhando, né? Até que a gente tomou a decisão que era algo muito pequeno e que a gente deveria transferir mesmo assim, né? A gente foi dando um prazo, assim, não, se no próximo tiver, a gente vai mesmo assim. Eis que eu que me considero uma pessoa extremamente organizada, no meio de tanto medicamento, de tanta receita que tem os prazos certos para começar a tomar, acho que 2 dias antes da transferência, ou 3, nós já estávamos com passagem compradas para São Paulo. Me dei conta, ainda bem, né, que me dei conta antes, porque eu fico pensando se já tivesse descongelado o embrião. Me dei conta de que eu tinha tomado um dos medicamentos errado. Eu comecei a tomar antes do tempo. Eu peguei aquela lista, comecei a tomar e não me ative, me perdi numa das datas ali para começar a tomar. E aí o doutor Arnaldo falou, não vamos transferir, não tem jeito, não pode. Cancelamos tudo. E aí fizemos no mês seguinte. Então a transferência era para ter sido em setembro. No final de semana que eu e o Thiago, a gente completava 10 anos de casado. 10 não, 11. Até me perdi na conta. E aí a gente transferiu no mês seguinte, que foi outubro. Só para dar umas datas para você, a sua coleta foi feita no dia 1 de julho de 2018. E o embrião foi congelado no dia 6 de julho, tá certo? Os 4 blastocistos, só para recordar as datas que essa eu tenho marcado aqui. Mas o que tem de importante nesse comentário é o seguinte: quando a gente vai fazer uma transferência embrionária, é um momento, independente de ser um caso como o seu, que é um caso que tem uma trajetória longa de insucessos, eu sempre ponho como um momento muito fundamental para pacientes. E não pode errar, a gente não pode se enganar. Existem exames que se faz de uma maneira rotineira, que todo médico faz. Existem exames mais avançados, e eu avanço um pouco mais, porque hoje, só para explicar, hoje em dia, em época de Covid, se fala muito em evidências, quando se fala dos tratamentos paliativos, que não tem evidência, então virou uma coisa muito mais na voz de todo mundo. Tem tratamentos que têm evidências científicas, comprovação por trabalhos, por publicações, e tem tratamentos que não têm evidências. Tem profissionais, eu não sou, esse é critério dele, não é uma coisa errada, inclusive é certíssima isso, que só faz tratamentos que têm evidências. Aqueles que não têm evidências, eu não faço. É uma filosofia de vida correta.
Mas tem outros, como eu e outros também, não são poucos, muitos fazem, foge um pouquinho do tratamento que tem rigorosamente evidências. Uma rápida pincelada, existem 4 níveis de evidência. O nível 1A é aquele que é comprovação absoluta. E o nível 4, que é o mais baixo, é aquele que é o nível de evidência do profissional que trabalha. Então, muitos exames, muitos profissionais não pedem porque acham que nível 4, que é a experiência dele, não é necessário, e outros acreditam. Isso é normal na medicina, em todas as especialidades, em todos os setores. Então, o exame ERA não costuma ser um exame que é a rotina para se pedir, mas existem alguns casos que você incorpora na sua pesquisa. Por que isso? Porque o próprio caso da Dani, ela já vinha de uma trajetória já desgastante e tinha um embrião. Nós não poderíamos falhar. Então, esse exagero, que pode ser contestado por alguns, não é necessário, porque não é um exame barato. O exame tem o ERA, EMA, ALICE, que é um endométrio, são 3 componentes. O ERA, eu vou ter que falar para explicar, é o exame que vai ver se a sua janela de implantação é no 5º dia, como a grande maioria das mulheres, mas muitas vezes ele vem fora do momento, um pouco pré-receptivo, pós-receptivo, uma mudança desse dia. O EMA é para ver lactobacilos que fazem parte da flora natural, a concentração, e o ALICE é para você ver se tem uma infecção maior. Então, são detalhes que não são consagrados como fundamentais, mas podem ajudar muito. Então, em casos assim, é um exame que custa todos ao redor de 4 a 5 mil reais, variando de clínica para clínica, então não é um exame que você incorpora na rotina. E chato de fazer, né? Porque é hormônio também, é como se fosse o início de uma FIV, né? Então... Exatamente. O ERA é feito assim, é feito um simulado como nós fôssemos transferir. Só que no dia da transferência, a gente, ao invés de colocar o embrião, a gente colhe uma amostra por uma biópsia e manda examinar e vai para a Espanha. Teve um caso no passado que a paciente já tinha desistido de fazer o ERA. Eu não vou fazer o ERA porque eu li, não tem comprovação, não quero fazer. Tudo bem, vamos fazer a transferência do embrião. Alguns dias antes, o marido teve que fazer uma viagem, teve que cancelar a transferência, e aí ela falou, bom, já que eu preparei o endométrio direitinho para a transferência, então eu vou fazer o ERA agora. Já está tudo pronto mesmo, tomei esse remédio, então é exatamente, nada mais é do que um simulado. Mas aí, nessa trajetória que eu fui ver, é a história do pólipo. Essa pergunta é um desgaste muito grande quando você prepara o endométrio várias vezes. A preparação do endométrio é fundamental. O endométrio tem que ter uma espessura determinada, que é uns 8 milímetros para cima. 7 está bom, vai. Mas para 8 melhor ainda para cima. Deve ter aquele aspecto trilaminar, que parece uma boca, que é importante. E aí você tem que estar perfeito. Mas às vezes aparece intruso desse pólipo no meio, que é uma verruguinha de carne esponjosa. E aí tudo pode atrapalhar. Só que o pólipo tem um formato, muitas vezes, muito bem definido, evidente, sensacional. É um pólipo. Não precisa nem fazer seroscopia. É o pólipo, então eu faço o que é. Mas tem imagem que confunde a gente. E aí cabe uma interpretação. Estou falando isso para explicar, porque na última vez você tinha aquela imagem sugestiva de pólipo, mas nós decidimos dar andamento. Por quê? No meu entender, não era um pólipo. E tem pólipo que fica numa região mais interna, fica abaixo daquela linha da implantação. Então você vê que não é um pólipo. E aí te falou, não vamos tirar, porque no meu entender não era pólipo, não era mesmo. Porque o endométrio às vezes faz uma dobra, então é uma coisa diferente. Quando está acostumado a ver, a gente consegue distinguir um do outro. Mas a grande preocupação que nós temos nessa hora, aí para ter uma bela sintonia, para todos os serviços que nos ouvem, uma sintonia entre paciente e médico, ter uma confiança total, porque se nós transferimos o embrião e não dá certo, lembrando aqui que a taxa de gravidez do embrião euploide é 65%, chega até 70%, não é 100%, se cair nos 30% e não der certo, o médico é crucificado, porque pode muito falar, era o pólipo a razão disso tudo, e parece que você é uma pessoa que desconhece.
Então, teve vezes que eu não transfiro, embora a minha convicção, se não é pólipo, mas vem no laudo pólipo, como é que eu vou desacatar o profissional? Então, é muito importante isso tudo. Mas não vou comparar a alegria que nós sentimos, eu sempre digo isso. O grande prazer que se dá na medicina reprodutiva é pegar casos como o seu. Que alegria, né? Aí se sente o máximo. Porque a gente reflete, a sua alegria reflete na minha. Nós conseguimos o sucesso. E aí foi aquele caminho todo que nós tivemos de acompanhar seu ultrassom, você mandando cada imagem para cá, do ultrassom da evolução, até hoje você manda. Eu acabei de receber agora há pouco também de uma outra paciente que mandou, olha aqui o bebezinho, dando toda a responsabilidade para mim, foi o seu bebê que você fez. Mas você sabe que eu trabalho com a ciência, com a inspiração e com a fé, né? Na verdade, ele faz tudo o que deve, põe o embrião dentro e reza para tudo dar certo, mas sempre com a certeza que tudo isso foi feito com muito carinho. Até aproveitando o gancho do senhor falar que eu mandava o ultrassom e o senhor avaliava, na sua visão não era um pólipo, por quê, né? Porque a gente está trabalhando à distância, então muitos dos exames eu tinha que mandar por WhatsApp e já chegaram muitas mulheres me perguntando como que é esse processo, né? De ter uma clínica em São Paulo atendendo e a gente estando em Santa Catarina, enfim, ou outro estado longe. Então é super possível, né, de ser feito, bem tranquilo, eu sempre achei muito tranquilo trabalhar. Só tem essa coisa de você ter que ficar mandando os exames por WhatsApp, porque a não ser que você fique uma temporada, né, perto da clínica para realmente fazer tudo, mas super funciona, assim. Isso é uma pergunta que eu recebi bastante, como que é esse trâmite, né, da gente... Mas você sabe que com essa parte da pandemia, houve um avanço, foram as consultas online. Na verdade, hoje em dia, a gente ficou bem assim, tranquilo. Com a tecnologia, eu tenho pacientes do Brasil inteiro e faço as primeiras consultas online, e eu falo e repito, 90% do problema já resolve. Uma que eu já mando uma folha, quando ela me manda a folha preenchida, eu já matei a charada na hora, já sei qual é o problema, em 10 minutinhos eu já sei qual é o roteiro que eu vou seguir, ela manda mais exames e a gente vai conversando. E até aquela exigência de a paciente vir para cá para fazer uma presencial, embora seja o mais correto, às vezes os exames são tão perfeitos que eu me sinto totalmente confortável em vir para cá. E ninguém vai negar o medo. Hoje eu pergunto, como é que você veio para cá? De que meio com que meio de transporte? Muitas pessoas vêm de Florianópolis e vêm de carro, porque têm o medo de pegar o avião. Então, de Camboriú, veio de carro, coisa que se fazia rapidinho, uma vez para outra, mas as consultas online ajudam muito e a gente tem resolvido muita coisa através dessas consultas. Nesse período, aí eu pergunto para você, qual foi, vou pegar só essa trajetória nossa aqui, qual foi o período mais angustiante da nossa trajetória? Quando você falou, putz, não aguento mais esse negócio, putz, não vejo a hora, eu queria dormir agora e só acordar tal dia, eu queria passar por tudo isso. Qual foi o seu período mais angustiante? Eu acho que da nossa trajetória foi um pouco esse período ali de fazer ultrassom e nunca era, e espera mais um mês. E, claro, o período que pós-implantação do embrião, eu tive mais uma surpresa, né? Para deixar tudo mais emocionante, que foi um hematoma, que aí eu vou ficar os 40 dias de repouso. Então, ali foi sim, eu acho que o mais angustiante, porque no dia que eu tive o sangramento, né, foi à noite, no dia depois do sangramento que eu tive, que a gente foi fazer o ultrassom, eu entrei na sala com 5% de esperança, assim. Para mim, com todo o meu histórico, com aquele monte de sangramento que eu tive, eu pensei, já era, né? Não deu certo. Posso contar uma coisa que eu nunca te contei? Eu não fiquei preocupado, não. Sabe por quê? Essa pergunta sempre vem, é tão comum esse descolamento inicial. E, na verdade, eu estava possuído pela fé mesmo, sabe? Eu falei, isso aqui vai dar certo. É como conhecer a trajetória. Então, eu faço algumas perguntas de domingo, ponho em aberto para mandarem perguntas, sempre essa pergunta.
O descolamento na fase inicial é normal? É normal. É claro que eu não trato com desprezo, eu cuido direito quando ficar em repouso. Mas eu acho que são pouquíssimos casos, eu não lembro de nenhum agora, porque eu ficaria traumatizado se eu lembrasse, fico que depois passa sozinho. E eu sei muito bem que as pacientes, quando passam por isso, falam com frequência. É tudo difícil, eu sei que custa caro, dá trabalho, tomar injeção, mas aqueles 11 dias de espera pela implantação é de matar, porque é aquele período que você não sabe nada. Você queria realmente acordar só num dia. Ah, é verdade. Não, com E aqui eu certeza. vi que... Esse é muito angustiante mesmo. E eu achei, um dia antes de eu fazer o teste de gravidez, eu achava que não tinha dado certo. Olha, é tão bonitinho ver essas datas aqui, olha só. Primeiro dia do beta-HCG, 19 de outubro. Beta-HCG, 26 de outubro. Foi lá para cima. Já estava 510, foi para 5.900. Ultrassom, dia 3 de novembro. Saco gestacional, um embrião compatível com 6 semanas e com o coração batendo. Dia 5 de novembro, paciente com sangramento orientada. Olha só para você saber que a gente controla tudo direitinho, viu? Um dia depois de ter escutado um coraçãozinho pela primeira vez, a gente teve o sangramento. Realizado ultrassom. Já falei, meu Deus, vai fazer ultrassom. Orientada para parar com Somalgin, parei com Clexane. Aí vem algumas coisas também que eu quero comentar com todo mundo para relembrar. Uma delas é que eu dei para você um medicamento também, que eu vi aqui, que eu dei chamado Inibina, que eu dei para você. Porque na hora da transferência embrionária, eu dei também um medicamento chamado Atosiban. Você acha que não dá muita bola para ele, mas eu acredito muito no Atosiban. E por que eu dou Atosiban para muitos casos? Porque muitas pacientes têm uma contratibilidade uterina importante no dia da transferência e seguindo também os dias após transferência. Normalmente eu peço aqui em São Paulo, nem sei se você fez ou não, uma ressonância Cinemol Display. Eu falo que não sei se eu pedi ou não, porque não verifiquei esse detalhe, porque só em São Paulo que faz. E às vezes em casos difíceis, você chegou a fazer ou não? Não. Mas eu faço isso de rotina também com os pacientes. Você mora em Florianópolis, com o seu antecedente, eu vejo algumas contrações no útero, vamos usar o Atosiban. O Atosiban é um medicamento que se dá para parto prematuro, para relaxar o útero. E isso associado à inibina relaxa o útero, que é mais uma somatória para evitar, para ajudar a implantação. Então, eu quero que todos que estiverem nos ouvindo, e são bastante pessoas, mais de 100 pessoas que estão ouvindo aqui, que são casos que todos os detalhes, todos os pequenos detalhes são sempre associados ao tratamento, para exatamente não há alguma coisa a mais. Hoje em dia também eu associo, para alguns casos, um tratamento imunológico, porque eu sempre lembro sobre a imunologia da reprodução, que quando as nossas mães nos receberam no útero dela, nós sempre trouxemos, como qualquer embrião, uma carga genética dela e uma carga genética do nosso pai, que funcionaria como um corpo estranho para a mãe. E todos nós, seres humanos, fomos preparados para rejeitar corpos estranhos. É lógico que, a parte da maternidade, as mulheres foram feitas para aceitar, acomodar o útero, para aceitar aquele corpo estranho que é a carga genética do homem. E é assim que acontece na grande maioria da população, das mulheres. Tem o embrião, carga genética masculina, adapta-se e aí a gravidez vai bem. Mas algumas mulheres têm uma reação imunológica mais exagerada, mais exacerbada. E aí a gente tem alguns exames que a gente pode fazer para tentar investigar isso, mas quando a gente desconfia que isso pode ser um problema, a gente acrescenta alguns medicamentos para que haja uma diminuição dessa resposta imunológica. E então isso pode ajudar. Você chegou a tomar aqui o Medicorten, que é uma maneira de a gente amenizar isso, mas sem medicamentos mais poderosos. Mas para o seu caso,
não achei que era uma coisa tão fundamental. Então, casos difíceis, casos complicados como o seu, que tem uma longa trajetória, são casos que a gente tem que tomar todos os cuidados. E como é que está a sua expectativa para o parto? Agora está batendo a ansiedade, né? Porque eu entrei essa semana no 8º mês, então já começa a bater aquela ansiedade, assim, de que, será que vai dar tudo certo? Acho que toda mãe tem um pouquinho disso, e eu, por ter passado já por tudo que passei, assim, sempre dá aquela ansiedade, aquela expectativa maior, assim, né? Mas, por enquanto, está tudo, depois do susto inicial, do hematoma, a gravidez tá fluindo 100%, assim, então tô tranquila, assim, mas a ansiedade já começou a bater. Tá, e aí, qual que é a sua visão do parto natural ou parto cesárea? Como é que está essa situação sua? Então, eu sempre falo assim, normal tem que ser aquele bem normal, né? Que você já tá lá entrando em trabalho de parto, que tá com a dilatação, que o bebê tá tudo 100% e tal. Para aí realmente a gente tentar. Eu vou ser daquelas assim, que qualquer coisinha que estiver fora, eu já quero ir para uma cesárea, porque eu não quero correr nenhum risco. Eu não tenho essa coisa de ter sonho, de ter parto normal. Nunca tive isso. Eu acho que o importante é dar tudo certo e ela nascer bem. Então... Eu tô acho, esperando. eu acho que tem que ser assim mesmo. Um caso como o seu não dá chance. Até hoje, nós fizemos um posto não demunir a cesárea. Não. Porque Que a bom que tem ideia essa é, opção hoje, né, na medicina, e então. eu faço muita cesárea porque meus casos são de casos difíceis como o seu, então não dá chance nenhuma. Que é o que é mais importante para uma mãe grávida é receber um bebê saudável, e ela saudável. Agora, hoje em dia, com as técnicas cirúrgicas, a cesárea é muito tranquila. Então, eu acho que essa maneira que você está fazendo de tentar um parto natural dentro de um parto fácil, eu acho que é o melhor caminho para você. E tem pacientes que chegam, às vezes, no hospital com 4, 5 centímetros, até internado está com 6, 7, mais 1h30 está nascendo. Eu acho que esse parto normal é maravilhoso. Mas Sim. evitar. Aí ele é normal, né? É, hoje em dia nós somos cheios de preconceito. Eu sou uma pessoa que faz bastante cesárea, muito porque as minhas pacientes elas já são pacientes que já são complicadas na sua essência. É a trombofilia, é problemas de endometriose, é adenomiose, cirurgias anteriores. Então, elas já carregam com elas problemas anteriores. Não são casos que são jovenzinhas, que já, como engravidaram naturalmente, são casos complicados. Tem aqui algumas perguntinhas, eu quero ver se tem alguma que a gente pode perguntar aqui. Quanto tempo demora para a implantação de mel? As indicações para fazer... um pouquinho sua minha irmã. Nossa, tantas perguntas aqui. Estou vendo aqui, peraí. Não, eu tenho perguntas que já me mandaram aqui. Eu vou até comentar aqui. Olha, essa pergunta aqui, elas são muito mais para mim. Mas alguém perguntou assim: a análise genética, essa pergunta, inclusive, tem é muito interessante o conteúdo dela. A análise genética dos restos ovulares faz alguma análise a mais que a biópsia dos embriões? Olha, essa pergunta é muito interessante, eu vou dizer por quê. Aí existe uma palavra hoje em dia que veio preconceituosa. No hospital que eu trabalho, você não pode descrever restos ovulares. Só para vocês saberem, é um termo muito usado no meio médico. Quando você faz a coletagem, você manda fazer uma análise e a vida inteira você escrevia restos ovulares. Hoje em dia não pode, tem que escrever resíduos ovulares, porque é agressivo para aquela mãe considerar aquela gravidez o resto. Na verdade, não é essa conotação, muito porque hoje em dia, quando você fala que alguém está enterrado e fala seus restos mortais estão em tal lugar. Mas eu quero dizer, para responder a sua pergunta exatamente, é praticamente a mesma coisa. Se você tem uma biópsia embrionária que deu o embrião euploide por outras razões, perder o bebê, a análise genética cromossômica desse embriãozinho vai ser igual, a não ser algumas coisas diferentes que não se avalia, mas, de modo geral,
É isso. Tem alguma perguntinha que você queira fazer aí? Eu tenho. Está um pouco ligado com isso, né? Porque você está falando de uma questão de colocar um embrião que geneticamente foi biopsado, então tá tudo certo. E aí as pessoas acham que por conta disso é 100% de chance de dar certo, né? E não é. Eu recebi essa pergunta aqui, mas eu já ouvi também pessoas perguntando diretamente para mim e também recebi no Instagram. Se existe um motivo para não implantação, né? Bom, aqui, um embrião não implantar pode ser causas embrionárias ou causas uterinas. Então, tudo que nós falamos agora há pouco sobre o ema, a ERA, contração, trombofilia, declinação, tudo isso são causas uterinas. Se você não pesquisar, e muitos profissionais consideram isso desnecessário, e não é o meu caso, nem de outros também, não é uma coisa que eu inventei, pode ser uma causa do embrião euploide não implantar. A análise cromossômica avalia os cromossomos. Mas a parte genética do embrião está não só no núcleo, que é a parte que se examina pelos eucarióticos do bebê, que é o PGS ou PGTA, como também no citoplasma. Então, por isso que muitas vezes, que chega até 30% pelo menos dos embriões, mesmo sendo euploides, não dá certo. É frustrante. E quando você lê o contrato, já quando você faz a biópsia, está escrito lá que não há nenhuma garantia, e ainda coloca-se nesse contrato que a biópsia embrionária poderia, ao retirar algumas células do embrião, talvez causasse algum prejuízo. É controverso, mas é isso que pode acontecer. E mais uma coisa que eu quero falar para vocês também. Está em andamento a pesquisa genética não invasiva, que eu já ponho no meu site, tem no meu Instagram, tem nos meus e-books também, está se explicando, só para as pessoas saberem que ainda não é confiável. E a pesquisa genética não invasiva é que com o embrião, enquanto está no meio de cultura, ele libera algumas células e ao invés de retirar as células do embrião, se pega as células desse meio de cultura que escaparam, foram soltando e se analisa aquelas células. É uma alternativa interessante, mas hoje em dia não tem ainda nenhuma conclusão que isso é útil, que isso vai dar. Está muito falso positivo, não está consagrado ainda. Sim. Que mais tem de perguntinha para a gente responder? O que eu costumo falar tá ligado a isso. O senhor deu a resposta mais técnica, né? Mas eu acho que é porque não tem garantia de 100%, né? Nunca quando vai fazer a transferência, Olha, né? Não existe isso, né? É muito duro quando a gente fala, eu vejo a paciente que entra em qualquer clínica de reprodução, ou aqui na minha, que ela sabe, mas tenho que ser sincero, se partir para um tratamento, ela vai gastar num tratamento, tudo claro, né? Ao redor de R$ 22.000, se for fazer biópsia a mais, e não há nenhuma garantia de dar certo. Isso é uma coisa que me dá muita responsabilidade. Eu tenho sempre responsabilidade evidente. Que nem teve um casal hoje falando sobre a parte financeira que eu não gosto de ouvir para não me angustiar, que é pedir empréstimo, essas coisas. Então, é um tratamento muito caro, é muita dedicação, muita disciplina, muita frustração. No caso da Dani, que veio de longe, tem pacientes que hoje em dia vêm de longe do mesmo jeito, mas tem a preocupação das viagens, que é muito angustiante por causa do Covid. Hoje em dia tem essa dureza, tem que fazer o Covid antes, pega pacientes que estão totalmente sadias e tem Covid positivo, cancela tudo. Então, a gente tem muita responsabilidade com isso, com um dinheiro muito grande envolvido, um desgaste emocional muito grande e sem nenhuma garantia de poder dar certo. Então, é dureza. Mas eu acho importante falar isso, né? Porque se a pessoa vai com. Claro, a gente tem que ter muita esperança, claro, tem que fazer com esperança. Mas é aquela esperança com um pouquinho de pé no chão, porque não tem a garantia, não tem a certeza, né? Então, eu acho que a gente respondeu né, a pergunta aqui e as pessoas têm que entrar com garra e coragem, sabendo que ela pode fazer tudo, tudo, tudo e não adiantar de absolutamente nada, né? Mas ao menos ela tá tentando. É a forma de um dia talvez chegar, mas garantias realmente não existem. Não há nenhuma explicação, normalmente, na maioria dos casos, plausível, porque não deu certo uma implantação, né?
E você, o seu tratamento é uma prova que nós fizemos tudo, 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 tudo. Até coisa que eu acho que você se lembrava dessa parte das contrações uterinas, ver trombofilia, ver contrações, ver o hemo, o ERA, a histeroscopia, a tudo. Aí muita coisa já até evoluiu em poucos meses, mesmo com o mundo sendo estagnado como está, porque a gente, a própria ciência da reprodução deu uma estagnada porque está todo mundo preocupado em cuidar do Covid. Sim. Então, a gente tem os congressos online, que não representam a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas ajuda um pouco. Mas não tem aquela consistência, porque as clínicas do mundo inteiro, da Espanha, a Inglaterra, que fazem muitos trabalhos, não estão trabalhando porque não tem volume de trabalho para poder fazer pesquisa. Tem mais algumas aqui, mas se tiver mais, vai perguntando as suas primeiro. Tá, eu tenho uma outra pergunta que me fizeram, que é o que se fazer quando não se tem uma causa? Que eu acho que isso é bem difícil também, né? A gente fica frustrado quando a gente descobre que tem um problema, mas ao mesmo tempo aí você sabe o que atacar, né? Então, a gente não aliás, sabe quais foram os exames que ela fez, mas ela disse que não foi identificada nenhuma causa, né? O que fazer? Olha, aqui tem uma quase igual assim, não tenho nenhum problema, mas não consigo engravidar. Bom, a primeira pergunta é sempre, tudo. Por exemplo, tem uma paciente hoje que está com uma tremenda dificuldade e é difícil fazer a fragmentação do DNA do sêmen. Aliás, essa paciente que mandou isso aqui, eu acho que até já abortou, porque foi a mesma que... não foi outra. Ela tem que fazer tudo. Tem que ir no médico especializado, que tenha empatia com todas as suas problemáticas, que pesquise tudo, seja antenado, que avalie a sua reserva ovariana, pelo amor de Deus. A gente fala isso 10 mil vezes, porque hoje em dia a gente vê pacientes jovens com 28, 30 anos, 32 anos com uma reserva baixa. O caso de hoje que eu atendi, fiz uma coleta, um caso dificílimo, que tinha uma reserva ovariana péssima, super jovem, não consegue óvulo nenhum dela. E, às vezes, um diagnóstico precoce de uma má reserva ovariana, de uma baixa reserva ovariana, pode ser já justificativa para você para um tratamento de fertilização in vitro. E eu falo ainda mais uma coisa, na dificuldade, pesquise a fertilidade do homem, porque até hoje, eventualmente, temos resistência da parte masculina. Ou quando alguém fala, meu marido tem 2 filhos do primeiro casamento, um de 28, um de 25. Pô, vai ser tudo tempo, né? Tem que pesquisar tudo. Então, se não consegue nada, vai atrás, sempre tem alguma coisa. Mas se não achar nada, avalie a sua reserva ovariana, esteja de olho na sua idade, que é um fator crucial, que não tem volta. Não tem volta. Se você tem 40 anos, não vai ter mais 32, e a reserva ovariana declina, ela é tempo útil, ela vai perdendo cada vez mais os óvulos. Então, a gente tem que ver tudo. O que mais você tem aí para mim? Uma pessoa perguntou falando de Covid, né? Pós-Covid, quanto tempo esperar para a transferência dos embriões? Eu imagino que ela teve Covid e quer saber se tem um tempo seguro aí para esperar até fazer a transferência de embriões. Olha, isso tem uma variação conforme o grau do Covid que você teve, né? Então, tem que ter um Covidzinho, tem uma gripinha, passa mal, alteração do paladar, no olfato, fica em casa, passou. Caso assim, 2 meses depois, está tudo bem. Agora, você fala, não, eu fiquei internada, fiquei na semi-internada. Lógico que quem passa por isso nem pensa em engravidar tão cedo, porque fica traumatizada por aquela sensação de um agravamento da doença. Aí tem que esperar uns 6 meses. E aí se vê muito isso quando você pega homens que tiveram Covid e quando pode colher o sêmen. Então, já foi discutido muito com infectologistas quanto tempo ele não está mais doente. E aí vem a pergunta, o Covid interfere no espermatozoide? E aí vem a resposta semelhante à anterior. Se ele teve um Covid leve, de uma gripezinha, ficou em casa, 1 mês e meio, 2, acabou. Mas, se ele teve uma Covid grave e ficar internado, 6 meses, para lembrar a todos que o espermatozoide,
O ejaculado de hoje de um homem começou a ser formado há 2, 3 meses atrás. Então, não tem tempo para formar novos espermatozoides. O ejaculado de hoje, se ele teve Covid há 2 meses, ainda está sob efeito do Covid, uma doença inflamatória. Então, espera pelo menos uns 2 meses. É a mesma coisa para os óvulos também, para o útero também. E antes que alguém pergunte, e grávida, pode tomar vacina? Pergunta, hein? Você não vai me perguntar isso, não? Tava com isso na cabeça. Toma. Olha, eu recebo hoje em dia, algumas forçam até, lógico que as grávidas, que são as mais indicadas para a vacina, são aquelas que têm comorbidades, que tem história de diabetes, hipertensão, outras doenças. Essas têm prioridade. E as grávidas que não têm comorbidades, podendo tomar, se tiver oportunidade, e aí eu falo aquelas que têm ligação com a saúde, ou é enfermeira, ou é nutricionista, trabalha no hospital, pode tomar sim, melhor tomar. Tem pacientes que falam, doutor, isso é muito comum hoje em dia, hein? Faço a transferência ou não por causa do Covid? Muitas pessoas têm medo, eu entendo perfeitamente. Algumas falam assim, doutor, talvez eu tenha vacina, no meu caso eu vou conseguir. Eu falo, prioridade é vacina. Eu não acho bom tomar vacina do Covid e transferir o embrião dali 10, 15 dias, porque existe um efeito inflamatório, não é bom. Mas se você tiver embrião congelado e tiver que esperar mais 2, 3 meses para transferir, por causa da vacina, tome a vacina, que hoje em dia é uma doença dramática. 2, 3 meses a mais, e algumas pacientes, já eu estou falando para caramba aqui hoje, né? Um caso que eu tive assim, doutor, 41 anos, tem um embrião euplode, transfiro, não transfiro. Eu falei, olha, seu embrião é um embrião que está congelado, tanto faz você transferir agora como transferir no fim do ano, no ano que vem. Apenas o seu desejo, a sua frustração de não ter nenhum filho até agora prevalece. E aí eu dei a alternativa para ela, assim, olha, depende do seu planejamento familiar. Você tem um embrião e não quer ter só um filho, você mesmo que engravide de imediato até ter uma nova fertilização, vai estar com 43. Então você pode até já fazer uma nova fertilização, você ter mais embriões para você poder ter mais chance de ter uma família maior. Lógico que envolve uma parte financeira, uma parte emocional, desgaste, mas nesse caso ela achou, nossa, que ótimo, eu não tinha pensado nisso, eu vou querer ter mais filhos, então eu quero fazer mais fertilização para ter um estoque maior de embriões. Aí vê que cada caso é um caso, né? Eu comentei isso com outra, também é de outro estado, ela falou, doutor, mas não é fácil a parte financeira, eu sei, né? A gente procura ajudar na medida que pode, mas, infelizmente, a gente faz algumas coisas assim, para ajudar os pacientes. Eu tive um caso faz uns 3 meses, era uma paciente que eu sabia que o dinheiro dela era contado, dela do marido. E o marido é que tinha azoospermia, que é a falta de espermatozoides. Aí, eu comecei, a gente ia fazer o duostin, que é uma estratégia para má respondedora. E ela era tão legalzinha, sofrida, sofrida. E era um caso excelente para fazer duostin. Eu indiquei e ela falou, mas eu não tenho como fazer. Como ela me sensibilizou, falei, mas tá bom, se eu fizer não te cobrar nada, porque eu achei que precisava, cara, não tinha jeito. Falei, doutor, não é só, tá bom, mas e o remédio? Eu não aguento, eu tenho que pagar o remédio. Não tinha jeito, olha. Mas, como Deus é pai, ela tinha, acho que 6 ovos, mas podia ter mais uns 6 ou 8 ali por trás. Nossa, 6 ovos, 5 maduros, 4 fertilizados, 4 blastocitos, está com o embrião sobrando. E eu pensei aí, se eu tivesse feito o duostin, teria sido um erro médico pelo avesso. Eu teria feito uma coisa desnecessária, mas naquele momento, isso é bom as pessoas saberem. Naquele momento, era o melhor que eu podia indicar para ela. Mas também não era esperado que ela teria um resultado tão bom que com poucos ovos formassem 4 blastocitos de uma vez só. Isso foi uma coisa que podia acontecer, aconteceu. Certo? Certo. Eu tenho mais pergunta aqui, posso continuar? Vai, estou pronto aqui, estou animado. Uma outra pergunta é, quem tem mioma terá dificuldade em engravidar? Essa é uma pergunta interessante. Tudo depende.
aonde está esse mioma. Então, vou dizer para vocês, tem 3 tipos de mioma. Mioma submucoso, intramural e subseroso. E o que representa isso? Se eu soubesse que ia ter, eu subi uma figurinha aqui. O mioma submucoso é aquele que invade o interior do útero, aonde o embrião vai se implantar. É aonde a gravidez se desenvolve. Portanto, mioma submucoso tem que tirar. Tem o mioma subseroso, que fica do lado externo do útero. A não ser que seja uma coisa enorme, aí tem que tirar. Mas se for até grande, 6, 8 centímetros, está fora do útero, não precisa tirar. Se ele for intramural, quando ele está encravado na musculatura do útero, no meio. Se ele for pequeno, do modo geral, também não precisa tirar. Mas se ele tiver um tamanho que ele faz uma deformidade na cavidade uterina, ele deforma o endométrio, aí tem que tirar, ou é melhor tirar. E na indicação dessa cirurgia de mioma submucoso, sempre é um grande drama. Porque o importante de cirurgia para mioma, ou qualquer outra cirurgia, é usar a técnica adequada, saber como vai fazer, faz por cirurgia por laparoscopia, por cirurgia robótica, para lesar o menos possível o útero. Porque se você entrar na cavidade uterina e levar muito tecido muscular, você vai prejudicar a gestação dela, poder até romper o útero. Portanto, mioma submucoso no interior do útero, tem que tirar. Mioma subseroso fora do útero, não, tem que tirar. E mioma intramural, se for pequenininho, não tem que tirar, mas se for maiorzinho, 5, 6 centímetros, melhor é tirar com a técnica adequada. Uhum. E qual seria... Bom, então aqui essa pergunta tem 2 casos aqui. Ela fala qual seria o melhor tratamento para ovário policístico e mioma. Mioma acho que já foi respondido, né? Então qual seria o melhor tratamento para o ovário policístico? Bom, o ovário policístico é a principal doença ovulatória, é uma ovulação inadequada. Se você deseja engravidar, em primeiro lugar, quem tem a síndrome dos ovários policísticos tem algumas características. São pessoas que normalmente estão acima do peso, elas menstruam irregularmente, tem a parte androgênica também aumentada. Então, hábitos de alimentação e perda de peso se vê acima. Depois, se tudo estiver em ordem, você pode começar por um tratamento simples. Isso é, as tubas estiverem ótimas, o espermatozoide do marido estiver em ótimas condições, tudo perfeito, pode simular a ovulação e tentar uma gravidez espontânea, só dando uma ajudazinha na ovulação. Vai acabar nosso tempo já. Tem mais uma perguntinha rapidinho, eu respondo. Tem sobre células NK. Células NK, vou responder rapidinho. Hoje em dia melhorou muito. Células NK, quando estão elevadas, eu posso deixar bem claro porque existem muitas controvérsias. Tem 2 tipos de células NK, a do bem e a do mal. A do bem, se olhamos as células NK bright, é bom ter. Células NK dim são do mal, que atrapalham. Quando eu faço estereoscopia hoje em dia, acho que na sua época nem era assim, eu peço um exame que vai separar quais células NK são boas, a do bem ou a do mal. Eu só trato quando vier as do mal, que são a DIM, que vem espelhada no imunohistoquímico CD16. Quando tiver alto, ele é o espelho da NK do mal. Tem que tratar com corticóide, imunoglobulina, ou até o intralípido, que é o mais comum. São 21 horas em ponto, já o Instagram vai mandar a gente embora. Adorei. Agora ele não corta mais, mas a gente já pode ir caminhando para o finalmente independente, né? Porque se deixar, a gente vai ficar aqui até meia-noite falando. Tá vendo? Eu não sabia que não cortava mais. Eu achei que não. Mas eu fiquei sabendo tempo também. Eu queria saber também sobre aquele que dura só 30 segundos, que agora dura 1 minuto, o meu dura 30 segundos ainda, esqueci. Que está lá embaixo. Mudam as coisas. O que eu queria comentar aqui, até porque é um pouco o título da nossa live, né? A questão do sucesso. Que já me perguntaram o que foi feito diferente, né? Primeiro, reforçando que eu sempre tive a consciência de que nada era garantido, né? Quando a gente faz o tratamento. Mas é necessário dizer que dessa vez, com a transferência que deu sucesso, eu fiz coisas muito diferentes em relação ao que eu tinha feito nas outras transferências. Então, a primeira delas é que eu fiz o ERA, que eu nunca tinha feito antes.
Depois eu tomei muito mais medicamentos do que eu tomei nas outras transferências, né? Eu acho que ao todo, se eu não me engano, eram uns 10 medicamentos. Eu fiz a aplicação do Lipofundin antes O Intralib para AstraZeneca. Da transferência. E fiz o medicamento da contração ultrauterina, que é meia hora, acho que antes da transferência, e meia hora depois. Isso eu também nunca tinha feito. Então, isso foi uma coisa bem assim, todos os detalhes. Só faltou a parte imunológica, que eu não achei que era importante para você. Foi o coquetel completo. E digo para você, muitos, aqueles que são os vigilantes da medicina baseada em evidências, ficariam arrepiados e ouvir o que nós fizemos. Mas aí o Forma não deu certo, então a gente conversa muito sobre esse assunto. Deu certo. Eu queria só também falar mais uma coisa, assim, que se pessoas que tiverem dúvidas a respeito do que nós conversamos aqui, se quiserem me enviar perguntas para mim ou para a Daniela, para elas podem mandar diretamente para o Instagram dela, pode mandar. Para o Instagram, para mim, é meio difícil, às vezes, que eu não consigo olhar tudo, mas podem mandar perguntas para o e-mail saúde@ipgo, porque eu não consigo ficar muito tempo procurando pergunta, porque hoje em dia a gente tem muitas tarefas e não dá para avaliar. Então, quer perguntar, saúde@ipgo, que é a Carmen que separa essas perguntas, manda para mim, para a Dani, e se mandar para mim, eu repasso para ela, ou passo diretamente para ela, mas eu adoro responder perguntas. Mas eu tomei também o Clexane, que eu não falei. Tomei o Clexane, que eu também não tomei nas outras transferências, que inclusive é aquele negócio que o senhor falou no início, né? Da decisão médica de tomar ou não. Porque se a gente olha os meus exames, hoje talvez eu nem teria indicação de tomar, né? Mas por conta do histórico... Eu estou aqui. Você tem simplesmente assim, o MTHFR, heterozigoso, homocisteína normal, não precisa, mas caso complicado, dá que você não se arrepende. Você tem uma proteína C um pouco baixa, também um pouquinho baixa. A filosofia é a seguinte, eu sempre ajo de maneira que eu não me arrependa do que eu fiz. Essa é a minha atitude, não só do ponto de vista profissional, como pessoal. Eu não sou uma pessoa, só como curiosidade, eu não costumo ser explosivo, falei sem pensar, foi um impulso. Nessa parte, eu penso duas vezes e penso. Se eu não fizer o ERA, poderia me arrepender? Poderia. Ah, mas você fez o ERA, gastou 4 mil e pouco e não deu certo. Sim, mas eu fiz, foi a mesma atitude, não deu. Vai custar caro, sim, mas eu não falo já tem que fazer. Eu negocio com a paciente, deixo bem claro, e hoje em dia todo mundo tem várias fontes de informação, e eu mesmo passo para elas várias informações, para que elas possam saber mais sobre o assunto e a gente conversar de uma maneira bem agradável. Dani, vamos parar por aqui, que ninguém vai ter paciência de ficar ouvindo a gente. Um beijo para você. Quero você continuar seguindo os detalhes da sua gestação. Mostrar a barriga. Que lindo. Ó, peraí, mostra aí. Essa, já para feio. Mas depois, se você permitir, porque é lindo, eu adoro isso. Tem coisas que eu adoro. Quando eu faço o parto de hábito, eu pego o bebê, antes de acabar meu parto cesárea, a obstetrícia que trabalha comigo, põe o bebê para amamentar na hora. Eu estou fechando e o bebê nhece, pega o peito da mãe e é impressionante. Acabou de nascer, já pega o peito, uns pegam até com as duas mãozinhas, viu? É uma coisa linda, eu adoro ver o bebê mamando, é a coisa mais linda do mundo. Acabou de nascer faz 10 minutos, já está assim. Então, mande fotinhos que eu vou adorar e vai me contando que vai ser uma festa para nós aqui também, tá bom? Um beijo para você, um beijo para todos aí em casa, um beijo para todos que estiveram com a gente. Foram mais de 100 pessoas que passaram por nós, assim, em cada momento, mas na somatória, vou saber depois, a gente conta. E continuamos conversando toda vez que for necessário e que não for necessário também, tá bom? Sim. E vai ficar gravada, né, a live? Vai, eu vou botar já. Eu vou botar já no meu Instagram agora, em seguida. Que tá legal? Pessoas pediram. Então tá, obrigada mais uma vez. Um beijo enorme. Um beijo, tchau. Tchau.